Vamos lá, Fernando, Débora, bom dia, prazer falar com vocês. Bom Prazer, dia, tudo Eduardo. bom? Eu Prazer. decidi ver o filme agora, tá? Antes de fazer a entrevista, e não tenho condições de continuar. O filme é uma tensão total, uma tensão pura. A primeira pergunta é para Débora a respeito dessa personagem que certamente mexeu tanto com você, a Ana, e consequentemente a Violeta. Queria saber como você recebeu essa personagem num ambiente totalmente favorável para você, que é a Argentina, que é um lugar onde você cresceu como atriz, né? Eu sou geração Chiquititas, é, te admirei muito em A Vida Brasil, né? Não sei se você ligou para sua irmã Begônia para pegar umas dicas de espanhol. E para outra, para Carol Abra. a E Mari. agora, a Argentina te traz, né? Ela te traz, mas agora, assim, um lugar que te deixa tão confortável, mas com um papel talvez dos mais desconfortáveis da sua carreira. Queria saber um pouco se você analisa dessa forma também. Assim, a Argentina eu tenho uma história que eu morei lá. Foi o único lugar que eu morei na minha vida sem ser o Brasil. Então, eu morei lá durante um ano quando eu fiz Chiquititas, mas isso tem 20 anos, você imagina. Você devia ser uma criança quando você assistia Chiquititas. Mas então, tem 20 anos. Então, eu perdi muito, principalmente a questão da língua, né? Mas eu continuei. Depois, por ter feito a Avenida Brasil, que eu também acabei voltando à Argentina, acabei ficando amiga de matriz argentina, isso foi me deixando uma ligação com a Argentina, que realmente, quando eu fui fazer um filme na Argentina, eu falei, ai, pelo menos é aqui que eu tenho um pouco de mais de familiaridade. Mas a ligação com a língua, eu perdi muito. Então, para mim, foi um grande desafio. O primeiro desafio, acho, ali da personagem foi a questão da língua, de interpretar em uma outra língua que não é a sua. E é uma personagem que ela é muito forte, mas ao mesmo tempo todo o processo de trabalho e de preparação para esse filme, ele favoreceu com que a personagem fosse aparecendo, tanto durante a preparação quanto durante a própria filmagem, porque assim como a Ana, eu cheguei no ambiente da filmagem pouco tempo antes, eu não conhecia aquele lugar, apesar de conhecer a Argentina, eu não conhecia a Patagônia Argentina. Eu não conhecia pessoalmente os atores, então tudo isso favoreceu para aquele incômodo que a Ana sente no início, quando ela chega. E é claro que depois foi me sentindo à vontade, o lugar onde a gente está, a natureza, te afeta também, é, afeta a sua interpretação, a sua maneira de ser, você começa a viver num outro tempo, você começa a ficar num lugar onde quase que não tem noite, assim, né? Muito, muito diferente o lugar, a paisagem, o ambiente. Então, tudo isso foi me afetando ao longo da filmagem. Foi um processo de preparação que aconteceu junto também com a filmagem. Isso foi muito interessante. Sim. Fernando, posso fazer uma pergunta indiscreta? Claro, Você não é homem de frente das câmeras, você fica atrás das câmeras. Mas claro. você acabou se tornando conhecido, o seu rosto, por causa da Débora, né? Vocês são casados. E eu queria saber se essa relação começou, tanto profissional quanto depois amorosa, a partir do filme. Porque eu vi o intervalo ali, falei, meu, o filme foi rodado ali em 2020, 2021, ali, pandemia e tudo mais, e vocês assumiram, vamos dizer assim, o romance logo depois. E eu fiquei pensando assim, como será que deve ser filmar com a pessoa amada? Mas não, eles não eram ainda. Será que eles se amaram lá? Não. Então, eu queria saber A se gente rolou era uma certa muito. atração assim sua pela Débora ali, porque o filme é muito uma relação de pessoas ali que ultrapassa qualquer limite assim físico e mental. Então, eu fico imaginando como você também se envolveu nessa história a ponto de se apaixonar pela protagonista. Eu queria saber disso. Não, a gente, Mas a, foi. a gente era, a gente já era amigo desde 2017, a gente se conheceu, né? Eu dirijo o Choque de Cultura. No Choque de Cultura, a gente fez uma piada com a Débora, né? Tipo, no episódio do Tomb Raider. E eu adorava o Choque de Cultura, eu sempre fui fã. O Renan fala, a atriz Débora Falabella não foi convidada, né? É um episódio do Omelete. E aí, um mês, 2 meses depois disso, a assessoria da Débora entrou em contato com a gente para ver se a gente divulgava uma peça dela e tudo mais. Acabou não rolando, mas a gente acabou se encontrando depois tinha uma festa fantasia, a Leandra Leal apresentou a gente conversou, ela falou do Choque, eu falei do Cordilheira,
mas a gente tinha Já existia o projeto da já Cordilheira nessa existia, época. é, Mas a gente acabou se tornando super amigo, assim. E aí, quando aconteceu o filme, depois de vir outras atrizes para o projeto, é. ele desistir. Acabou que no momento da filmagem ele falou: vou fazer com a Débora mesmo. Não, na época, inclusive, a gente namorava outras pessoas, né? É, Foi e aí bem a depois. gente era muito amigo, isso também era uma coisa boa, porque você tem uma parceria também com uma pessoa que você vai te dirigir, uma atriz que você já tem você já conhece, e confia, é muito diferente. Mas isso foi se abrindo depois, a gente acabou se vendo ali os dois solteiros e amigos e foi se transformando a relação. Amor de montagem, que chama. Amor de montagem. Ah, que maravilha. É a melhor coisa, né? Assim, vocês se agora com projetos juntos também, né? Vocês pensando com a cabeça de diretor, de produtor, de atriz, de roteirista, enfim, trabalhar com quem ama tem os seus muitos prós aí, né? Espero que vocês nunca descubram os contras. É. Pegar duas Eles coisinhas estão muito eles estão rápidas. com a Eu gente queria muito também. aproveitar a presença aqui, né, para falar de dois trabalhos que vocês estão executando. Você está na correria danada por causa da novela Terra e Paixão, Débora. Eu queria muito saber como que tá. Pode ser uma coisa bem rapidinha, porque não é a ver com filme, mas eu Ah, vi que o filme também trata de manipulação, sabe? Manipulação de mentes, manipulação de... E a sua personagem, ele tem um relacionamento abusivo ali, que eu vejo de uma forma muito rebuscada no filme também, né? é. Queria saber como que tá essa rotina É maluca. uma mulher super forte, mas que entra nesse relacionamento, assim, e ainda tem manipulação geral ali das pessoas que comandam ali também aquela cidade, né? E que essas mulheres da história vão acabar conseguindo ali se fortalecerem juntas para saírem fora disso. Mas é uma novela, eu estava 6 anos sem fazer novela, 6, 7 anos, e para mim está sendo como se eu estivesse voltando a ter uma experiência nova, assim, é muito, muito como se eu estivesse tendo uma experiência nova, assim, é muito, muito legal fazer novela, é muito difícil, é um trabalho árduo mesmo para o ator. Eu acho que agora, depois de tanto tempo longe, eu tenho essa visão, porque antes eu estava muito mergulhada, mas é um super exercício você fazer uma obra aberta onde você não sabe para que caminho aquela personagem vai. Então, eu estou bem empolgada. O Cir Carrasco te resgatou do poço ali da Força do Querer para fazer Terra e Paixão. Fernando, você também está envolvido no Chico Bento. Eu tenho uma pergunta muito, muito interessante. Assim, eu adorei a escalação do Chico Bento e queria saber se se já começaram as filmagens, mas e se o nosso Chico Bento, que é um influencer, que é um produtor de conteúdo, se ele tem essa manha de ator mesmo, né? Se você tá fazendo isso com ele, né? Preparando, ou se ele já tem isso dentro dele, né? Que a Débora sabe muito bem, né? Esse dom de atuar. Ah, pô, o Isaac Amendoim, ele é um geninho, né? Quando a gente começou a procurar Chico Bento, o Luciano Baldão, nosso produtor de elenco, junto com a Fernanda, ele mandou o primeiro menino que ele mandou, né? Foi A gente não tinha nem feito a chamada pública para as crianças mandarem seus vídeos se candidatando para Chico Bento, e ele falou: olha esse menino. E a gente assistiu e falou: nossa, se o primeiro é assim, imagina quando chegar o resto. E chegaram 3.500 vídeos e a gente nunca conseguiu esquecer o Isaac Amendoim. E ele é muito, muito, muito carismático, gênio, e a preparação dele começa quinta-feira, agora. Começa depois de amanhã, sei lá que dia, depois de amanhã. E aí que eu vou descobrir também, porque quando a gente fez os testes com ele, a gente filmou ele para apresentar, ele respondia muito a direção, ele era muito. Mas também é isso, é uma criança de 9 anos, né? A primeira vez que eu trabalho com criança, né? Eu dirigi segunda unidade no Laços e no Lições, mas eu também tô descobrindo, eu tô me fazendo essas mesmas perguntas. E a gente começa a filmar Chico Bento em julho, e filma julho e agosto, né? E vamos ver, a gente tá super animado. Uhum. Você tá com expectativa alta de ver esse Chico atuar. E eu tô louco para te ver também, Débora, como Lucinda. Agora você é a Lucinda. Agora eu sou uma nova mãe Lucinda. Os maravilhosos, muito obrigado. Adorei o filme. Justifica todos os prêmios e as honrarias que recebeu. E espero que faça muito sucesso aí. Então, chega aos cinemas agora, dia 4, né? Então, boas sessões para todos. Que todo mundo saia perturbadíssimo das sessões, como eu saí aqui. E, e é isso. Bem-vinda, Violeta. Valeu, Paulo. Valeu, Obrigado, Paulo. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.